E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então continuar a aula sobre o projeto político pedagógico PPP. Se você não assistiu a aula anterior, pausa esse vídeo agora, procura a aula anterior e depois retoma nessa então, porque nós vamos continuar as discussões sobre o projeto político pedagógico. E agora a gente vai falar então da construção do projeto político pedagógico, como construir um PPP. O PPP, gente, ele tem que ser entendido como organização do trabalho pedagógico da escola. A gente viu, então, na outra aula, sobre os princípios, né, da igualdade, da liberdade, da qualidade, da valorização do magistério, enfim. Que a gente foi entender um pouquinho que a escola ela tem que ser concebida aí como um espaço, um marco social para a manifestação de práticas, né, para apontar lutas, para desconstruir e construir aí e organizar o trabalho pedagógico. Então nós devemos pensar o PPP como forma de gestar para uma nova organização que reduz os efeitos da divisão do trabalho, da sua fragmentação e do controle hierárquico. A construção do PPP é um instrumento de luta. É uma forma de contrapor a fragmentação do trabalho pedagógico, da sua rotina, da dependência aos efeitos negativos do poder autoritário e centralizador. Pensa, você lá na escola, numa gestão principalmente autoritária, centralizadora, que fala tem que fazer isso, faça isso, por isso, sem ter uma discussão, sem ter uma reflexão. Então, quando a gente pensa nessa construção do PPP, coletivamente, é isso que a gente está pensando, né? Da não fragmentação, para minimizar esses efeitos negativos do poder autoritário, do poder centralizador, tá bom? Então é preciso fazer reflexão sobre os princípios que norteiam aí a escola. Então a gente vai pensar, e aí a Ilma Veiga vai trazer para a gente 7 elementos básicos que podem ser apontados, que são as finalidades, a estrutura organizacional, o currículo, o tempo escolar, o processo de decisão, as relações de trabalho e a avaliação. Vamos começar então pelas finalidades, tá? A escola, ela persegue finalidades, vocês não concordam? Estamos lá para quê? E os educadores precisam ter clareza dessas finalidades. E aí a gente começa a se perguntar: quais das finalidades estabelecidas pela legislação a escola ela segue aí, com maior ou menor ênfase? Na finalidade cultural, como a escola prepara o indivíduo para a compreensão da sociedade em que vive? Será que essa escola, nossa escola, onde a gente está lá atuando, procura formar para a participação política que implica nos direitos e deveres da cidadania? Político não é partidário, hein, gente? Então, as questões levantadas vão gerar respostas para a gente e vai gerar novas indagações por parte aí da comunidade escolar. Então, a gente precisa identificar, quando a gente vai construir esse projeto político-pedagógico, quais são as finalidades que precisam ser reforçadas, como poderão ser trabalhadas nas diferentes disciplinas, nos conteúdos. A gente precisa pensar, a escola dispõe de necessidade de autonomia para determinar suas finalidades? Ou essas finalidades são definidas aí por ordens exteriores, né? São impostas. É preciso, então, gente, refletir a finalidade, a intencionalidade educativa, tá? E a autonomia ela vai ser importante por isso, né? Principalmente na identidade, na construção da identidade dessa escola, tá? Outro ponto é a estrutura organizacional. A escola, de modo em geral, dispõe de 2 tipos básicos de estrutura, que é a administrativa e a pedagógica. A administrativa refere-se ao quê? Aos recursos humanos, físicos, financeiros, edifício, equipamento, materiais, mobiliários e etc. E a pedagógica? São relacionados a questões de ensino-aprendizagem, de currículo. E aí eu volto com as perguntinhas, quando a gente vai lá pensar essa construção do PPP, né?
O que sabemos da estrutura pedagógica? Que tipo de gestão está sendo praticada na nossa escola? O que queremos e o que precisamos mudar em nossa escola? Então, avaliar essa estrutura organizacional significa o quê? Significa questionar pressupostos que embasam a estrutura burocrática da escola e que muitas vezes vai inviabilizar a formação de cidadãos aí aptos para criar e modificar a realidade social, tá? Então a gente vai pensar que a escola ela precisa romper com as formas atual aí que tem, burocráticas, que regulam o trabalho pedagógico. Então, aquelas escolas com regras fixas, que tem que obedecer às leis, às diretrizes, a ordens que são emanadas aí por um poder central ou de quem pensa e executa. Então, a gente tem que pensar a escola, ela precisa romper com a atual forma burocrática que regula aí o trabalho pedagógico, tá? E continuando aí, a gente vai ter o currículo. O currículo, ele é muito importante, então anotem aí, porque sempre cai currículo. E o currículo, ele é um importante elemento constitutivo da organização escolar. Ele vai ser a construção social do conhecimento. E o currículo refere-se à organização do conhecimento escolar, tá? Então, para isso, pressupõe sistematização para que se de fato se efetive, tá bom? E a gente tem que saber o seguinte, né? O conhecimento escolar, ele não é dinâmico. Então, quando a gente vai lá pensar na organização curricular, é preciso considerar alguns pontos. Primeiro ponto, currículo não é neutro, não é um instrumento neutro, tá? Quem é neutro? Detergente. Fora isso, não tem neutralidade. O currículo, ele não é neutro. Por quê? Porque ele vai passar uma ideologia. Então, assim, a escola ela precisa identificar e desvelar os componentes ideológicos do conhecimento escolar que a classe dominante utiliza para a manutenção de privilégios. Então, por isso, tem aí a determinação do conhecimento escolar implica em uma análise interpretativa e crítica tanto da cultura dominante quanto da cultura popular. Então, quando a gente vai pegar um currículo, a gente vai sentar, vai olhar, vai identificar componentes. E não é neutro. A escola vai escolher o que entra, o que não entra, o que fica, o que não fica, também a partir de uma perspectiva ideológica, tá? O currículo ele não deve ser separado do contexto social, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. Então, não adianta falar de currículo igual para todo mundo se a gente não considera o contexto social no qual aquela escola está inserida. Mas isso não significa que para uma escola mais vulnerável, a gente vai escolher um currículo mais simplista, não. Muito pelo contrário, a gente tem que enxergar as reais necessidades para que esses alunos tenham acesso aos conhecimentos que a classe dominante aí utiliza para a manutenção de privilégios, ok? Organização hierárquica e fragmentada do conhecimento escolar. A escola deve buscar novas formas de organização curricular. Então, para isso, ela vai pensar no currículo de integração, onde tem o currículo, ele vai estabelecer relação e interrelacionar em torno de uma ideia, né, visando diminuir aí o isolamento das disciplinas. A gente sabe que muitas vezes esses conteúdos, eles são trabalhados de forma extremamente fragmentadas. Então, abre a caixinha da matemática, fecha a caixinha da matemática. Abre a caixinha do português, fecha a caixinha do português. E a gente vai pensar, então, num currículo que ele vai ter integração entre todas as áreas do conhecimento, ok? E aí, por fim, controle. A gente vai pensar o currículo como controle. Por quê? A gente vai ter o currículo formal, né, os conteúdos, as metodologias, recursos de ensino, avaliação e relação pedagógica, e isso implica em controle. E aí eu trouxe um pouquinho para a gente pensar os tipos de currículos que existem, né? A gente vai ter o currículo formal, o currículo real e o currículo oculto. O currículo formal é o que está prescrito no currículo pelas autoridades. Então, aquele currículo, por exemplo, quem é do estado de São Paulo, a gente vai ter o currículo paulista, certo? Então, esse vai ser para a gente
o currículo formal. O currículo real seria o quê? Ele corresponde ao que efetivamente é realizado lá na sala de aula por nós, professores, e pelos alunos. E, por fim, a gente vai ter o currículo oculto, que é o conjunto de atitudes, valores, normas que são considerados como normais por determinado grupo e que, embora eles não são explicitados em nenhum planejamento ou plano escolar, marcam fortemente as relações escolares. Então, a gente vai ter esse currículo que ele é oculto, que ele não vai estar aí colocado lá, quando a gente vai fazer, por exemplo, o projeto político-pedagógico, ou quando a gente vai pegar o currículo, ele não vai estar lá mostrando, mas ele expressa uma ideologia de um grupo dominante da sociedade que vem ser aí um modelo a ser seguido. Pausem esse vídeo e anotem esses 3 currículos que eles costumam aí serem cobrados na hora da sua prova. Continuando, a gente vai ter o tempo escolar. Então, o tempo escolar, ele é um elemento constitutivo da organização do trabalho pedagógico da escola. Então, pensa, quando a gente vai ter lá, no início do ano, a gente vai ter um calendário escolar. Esse calendário escolar, ele vai falar quando começa o ano letivo, quando termina, quantos dias letivos vão ter, qual vai ser o período de férias, quais vão ser aí os períodos escolares, quais são as datas reservadas para avaliação, quais são as datas reservadas para ter reunião de pais, conselho. Então, a gente tem dentro aí do projeto político-pedagógico algo que tem que ser considerado que vai ser a organização desse tempo escolar, tá? Processo de decisão. Então, a gente vai ter uma estrutura administrativa da escola adequada à realização de objetivos educacionais, que é de acordo com o interesse da população, que deve prever mecanismo de participação no processo da decisão. Então, dentro da escola, a gente vai ter o quê? A gente pensa nessa perspectiva do projeto político-pedagógico, de participação democrática, né? Uma gestão democrática, a gente vai pensar em processos que vão revisar as atribuições e não descentralizar apenas no coordenador, no diretor, mas que descentraliza o processo de decisão. Então, criação de colegiados, de grêmio estudantil, eu coloquei aqui até de conselhos mirins, porque muito se esquece da educação infantil, né? As crianças não opinam, principalmente as crianças menores de creche, não opinam. Então, por que aquelas crianças de 3 anos que já sabem falar, será que elas não podem também participar desse processo de decisão? Então, por isso que eu trouxe para vocês aí, como exemplo, os conselhos, mirins, tá? E as relações com o trabalho. O que a gente percebe nesse ponto? Que é importante reiterar que na busca para uma nova organização do trabalho pedagógico, a gente tem que considerar as relações de trabalho. E como que as relações de trabalho acontecem dentro dessa escola? Elas têm que ser calcadas aí em atitudes de solidariedade, reciprocidade, participação coletiva. A gente não está falando de competitividade, a gente não está falando de relações de trabalho individualista, tá? Muito pelo contrário, a gente tem que pautar em solidariedade, em reciprocidade, em participação coletiva. E aí a gente vai ter também a avaliação, né? A avaliação, ela está em tudo, e é claro que o projeto político-pedagógico ele não vai escapar, né? Então, a avaliação do PPP numa visão crítica parte da necessidade de conhecer a realidade escolar, busca explicitar e compreender criticamente as causas da existência de problemas, bem como suas relações, suas mudanças, e se esforça para propor ações aí alternativas. Então, pensem comigo, gente. A gente fez um projeto político-pedagógico, se debruçou, conversou, discutiu, planejou, foi colocar isso em prática, viu que algumas coisas deram certo, outras deram errado, o que deu certo, o que deu errado, teve problema, qual foi a causa desse problema, como que a gente pode mudar, quais soluções a gente pode encontrar, quais alternativas, e aí a gente vai pensar em alternativas coletivas, que a gente pode propor para melhorar, tá? Então, o PPP, ele não é rígido, ele tem que ser flexível, tá? E é preciso entender o PPP como uma reflexão do seu cotidiano. Para tanto, é preciso ter tempo, né, para reflexão e para ação.
Então, a construção requer continuidade das ações, tem que ter descentralização, democratização do processo de tomada de decisão e de instalação de um processo coletivo de avaliação aí de cunho emancipatório. Então, gente, para finalizar, aqui que tem que ficar claro na cabeça de vocês quando pensar em projeto político-pedagógico, que aí não dá para errar, hein? Projeto político-pedagógico, a gente tem partindo da premissa da democracia, participação de todos, família, professores, funcionários, gestão. Para quê? Para apontar um rumo, para apontar uma direção, para ter um sentido específico para onde a gente quer ir. E para isso a gente vai ter que refletir, a gente vai ter que pensar, tá? A gente vai ter que discutir isso coletivamente. E isso faz com que não fique centralizado apenas no gestor, no coordenador ou no diretor, tá bom? Então, quando a gente pensar em construção do PPP, a gente tem que pensar em reflexão. Quais são as finalidades, o que eu entendo como educação, qual é o aluno que eu quero formar, qual concepção de infância eu tenho. Para aí, então, a gente conseguir, de fato, fazer um projeto político-pedagógico que não se engavete, que não se faça apenas para cumprir aí uma burocracia. A gente pensa, planeja para transformar, tá? Então, é nessa perspectiva que a gente vai pensar o projeto político-pedagógico, ok? Pausem esse vídeo, voltem, anotem, fazem as anotações de vocês nos slides. Espero que tenha contribuído um pouquinho sobre os projetos políticos pedagógicos, tá bom? E é isso aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau.